Bom, primeiro, boa noite a todas as companheiras e todos os companheiros. Quero cumprimentar aqui também os nossos debatedores, candidatos e candidatas à presidência do PT. Eu estava lembrando aqui, Policarpo, que em 2009 eu também estava como candidato a presidente do PT e a gente estava discutindo várias coisas. Quando você falou de assimilar, eu me preocupei. Falei, puta, cara, o Policarpo aqui, toda vez ele vem com essa conversa. Para assimilar, né? Quando, na realidade, e aí eu queria começar a minha fala dizendo o seguinte, a minha candidatura, primeiro que não é uma candidatura só minha, é a candidatura de um grupo de militantes que já milita há muito tempo no PT, mas também tem muita gente nova que se filiou ao partido, e todos vocês aqui sabem o quanto é difícil, nessa atual conjuntura, filiar gente nova no PT, né? E essa candidatura, que representa esse interesse coletivo, ela tem um propósito fundamental. Nós somos candidatos porque a gente acha que o PT precisa mudar. Do jeito que está, não dá mais. O PT precisa mudar. E eu sei que todos nós aqui, que somos militantes há muito ou há pouco tempo e que construíram sua trajetória no PT, sentem hoje a insatisfação não só com o funcionamento do PT, não só com a estratégia do governo, mas, né, sentem que o partido de forma geral tem que mudar. E sabe o que mais me assusta, gente? É que o PT nunca teve medo da mudança. Muito pelo contrário. A gente sempre viu a mudança como algo vigoroso que nos deu energia para combater as injustiças da sociedade. E é com esse propósito que a gente se coloca no debate. O PT precisa mudar. O PT precisa mudar a sua estratégia, porque nós estamos vendo que simplesmente chegar ao governo não basta. Nós estamos nos governos fazendo, muitas vezes, o que aqueles que a gente combateu faziam. A gente não está mudando profundamente o Estado, radicalmente o Estado. A gente fala de uma série de reformas, mas a gente não consegue executá-las. A gente não consegue enfrentar a reforma política que tem colocado o PT submisso ao interesse do financiamento privado e que todos nós sabemos o tanto que essa contaminação é nociva para a nossa militância. Até porque nós sabemos muito bem que a gente não precisa mais de tantos filiados. O que a gente precisa é de militantes, é de gente que tenha a coragem, de aonde é que esteja, né, faça o debate com a população de que a gente precisa continuar tendo um horizonte de mudança, de transformação, de combate às injustiças. Então, nós precisamos mudar a estratégia do PT. Só chegar aos governos não basta. Nós precisamos de um programa e de um projeto arrojado para o Brasil e para o Distrito Federal. E aqui, especificamente no Distrito Federal, nós precisamos ter um programa sintonizado com os interesses, né, da maioria da população do Distrito Federal e da população do entorno, que é uma massa importante de trabalhadores que sustenta a economia desse Estado, que é o Distrito Federal. Mudar a estratégia significa, né, que a gente passou a perceber nos últimos anos que a conjuntura mudou. Mudou, inclusive, pela nossa atuação no governo federal. Porque, sociologicamente, a sociedade brasileira não é mais a mesma. Ou a gente há muito não está debatendo a nova classe trabalhadora ou nova classe média, como alguns estão chamando. A composição política, econômica e social do Brasil mudou. Isso pressupõe que o PT reveja a sua estratégia. Mudou geracionalmente. Entrou um contingente imenso de novas pessoas como atores políticos. E as manifestações recentemente demonstraram que tem muita gente na rua querendo fazer política. Aliás, né, nos assustou um conjunto de companheiros, né, que viu com maus olhos as manifestações. Eu falava, ora, a gente sempre não quis a juventude discutindo política? A gente sempre não quis, né, a população saindo às ruas se manifestando? Ué, o que está acontecendo? Na hora que a gente tem a massa querendo nos empurrar para promover transformações no Brasil e no Distrito Federal, a gente nega isso?
Então é o contrário, a nossa estratégia está equivocada e nós precisamos refletir para que ela esteja sintonizada com as transformações e com as questões contemporâneas que estão colocadas hoje nessa conjuntura. Mas eu acho que a gente não tem só a estratégia para mudar do partido. Nós precisamos mudar o modelo de funcionamento do PT. Porque as formas como a gente discute e decide não dão conta mais da heterogeneidade e da quantidade de pessoas que querem ser atores sociais e políticos dentro do PT. Nós precisamos de mais democracia direta no PT. Essa democracia formal, e o Policarpo falou, olha, nós somos o único partido que faz eleições diretas. Muito bem, mas nós precisamos de uma democracia mais direta ainda. Nós precisamos sair dessa democracia formal e ter mais democracia real. Até porque, para muitos candidatos aqui, sabem o tanto que essa é uma disputa do tostão contra o milhão. Uma disputa que não é igual, que tem uma série de desigualdades. E é nesse contexto que o PT precisa mudar. O PT precisa se desburocratizar. Ou muito de nós aqui, como militantes, não tivemos uma imensa dificuldade de formar chapa, de colocar candidato. É tanta regra que não faz com que a gente tenha democracia, não, gente. É um burocratismo e um conteúdo de controle que nos impede de exercer a militância real na vida do partido. E é por isso que nós temos que mudar como o PT funciona. E não temos que ter medo de mudar como o PT funciona, não. Sabe por quê? Porque nós sempre tivemos do lado da produção da mudança em todos os espaços. E nunca tivemos medo de fazer autocrítica quando nós estávamos errados. E é nesse momento de PED que eu acho que todos nós temos que estar revendo como o PT se organiza. Eu acho que não só o burocratismo, mas nós temos que enfrentar o personalismo dentro do modelo de funcionamento do PT. E aí é muito ruim, gente, que ao invés das organizações políticas internas, tem um conjunto de ideias que organiza as pessoas, não, nós temos fulano, não, aquele é o grupo do fulano, é o grupo do cicrano. Pô, que despolitização! Nós somos o partido que se organizava pela política e as pessoas não se juntavam por causa do fulano, por causa daquilo, não. Se juntavam porque aquele conjunto de pessoas tinha uma proposta política arrojada para onde a gente atuava como militante. E é por isso que mudar o modelo de funcionamento do PT significa mais democracia real, democracia mais direta, combater o burocratismo e combater o personalismo, porque ele tem nos tornado um partido tão tradicional quanto os que a gente historicamente combateu. Aliás, apesar do PT ainda ser a referência para a maioria da classe trabalhadora, para grande parte da população brasileira, o PT tem sido visto como um partido tradicional. E isso, eu creio que todos nós estamos aqui, de todas as candidaturas, querem mudar. E, portanto, isso exige que nós todos, nesse debate do PED, façamos um pacto pela mudança do PT. Eu queria dizer que, para isso, nós também precisamos mudar mais uma coisa no PT. Nós não podemos mais achar que a nossa tática eleitoral é simplesmente reeleger os nossos companheiros e companheiras. Nós precisamos de uma tática eleitoral que, mais do que reeleger, crie as condições para que a gente ganhe os governos e transforme aquela sociedade da qual a gente se colocou como representante. Esse é um desafio que está colocado na ordem do dia do PT. Até porque, se nós não nos desafiarmos nessa eleição a sermos os porta-vozes da mudança e de transformações profundas na sociedade, nós vamos ser colocados à direita, e vamos ficar refém dos discursos demagógicos e oportunistas que estão surgindo por aí, como quem diz que vai transformar a sociedade brasileira. Nós sabemos que quem tem vocação radical e popular para mudar a sociedade brasileira e o Distrito Federal somos nós aqui do PT, porque a gente não construiu essa militância hoje, a gente construiu ela numa trajetória histórica de mudança. Para finalizar, eu queria só dizer o seguinte: se a gente quer resultados diferentes na política, se a gente quer resultados diferentes para o PT, a gente tem que fazer diferente. Se a gente fizer da mesma forma, os nossos resultados vão ser os mesmos. E a gente se coloca como candidato aqui, e não sou só eu, até porque nós não queremos voto na candidatura a presidente, nós queremos voto na chapa, uma moçada nova está dentro da direção do PT fazendo política.
Nós achamos que a gente tem que fazer diferente, porque só fazendo diferente é que a gente vai ter o diferente no PT, no DF e no Brasil, para lutar pelo que a gente sempre acreditou, que é a transformação radical e a justiça entre todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Zé Ricardo. A próxima é a companheira Érica Cocai.